Oiê! Cheguei com 2 minutos de antecipação para dar tempo pra vocês verem, ir chamando e entrando, tá? Pretendo ser bem rápida, bem direto ao ponto. Enquanto a Rê tá ali, ó, entrando. A equipe aqui despreparada, mas é isso aí. Vou começando a entrar porque a gente vai falar hoje da história do Border Collie, dessa raça amarela. Tem um aqui no meu quiz, vem. Essa é a Quiz, a Border Collie da Rê, que veio aqui pra loja hoje. Quantos anos, Rê? Faz 11 agora em agosto. 11 anos em agosto. Quase uma Border Collie histórica, né, Quiz? Então essa é a Quiz, uma Border Collie Red Mary tricolor, que é da Rê, né, que faz parte da nossa equipe. E ela veio aqui pra loja hoje e a Caena tá lá também, bem preocupada, jogada com as pernas pro ar. Então eu não vou começar o conteúdo antes das 19 horas, porque eu sou ali, né? Sou na pontualidade. Mas qual que é o meu plano aqui hoje? A gente tentar entregar o máximo de conteúdo nas primeira meia hora e depois a gente abrir para bater um papo. Até para quando ficar gravado isso aqui, ficar mais fácil para quem assistir já ter acesso ao conteúdo, para não ficar aquele videozão grandão. Oi, gente, todos. Eu vou tentar não olhar muito para não desfocar. Aí, a Rê e o Gui estão online aqui do meu lado, estão por aqui atrás. E vamos ver, vai dar um oi aqui. Para ajudar a ler as perguntas, selecionar. Vem, Rê, a Quiz apareceu, vem. Para selecionar as perguntas e ajudar você. Aí a gente vai deixar, ela vai me selecionando, me ajudando, a gente vai respondendo. Então, ó, 19 horas, pontualmente. Podemos começar, né? Tá todo mundo entrando aí. Manda pra todo mundo, aquela coisa que os bloggers fazem. Manda, aviãozinho de papel, coraçãozinho, vamos explodir esse Instagram aqui. O grande objetivo que me trouxe fazer essa live, que a Caena apareceu. Caena, vem falar oi aqui. Vem, filha. Vem, amor. A Caena é daquele jeito que todo mundo sabe, que gosta de aparecer mais ou menos. Caena falando um oi. Oi, Caena. Fala oi pra todo mundo. Vamos contar a sua história. A grande motivação dessa live foi a palestra técnica que a gente deu para a CBKC, né? Que foi uma palestra bem técnica, bem profunda, bem maravilhosa de fazer. Adorei, tive muita vontade, gostei demais de fazer. E nem todo mundo conseguiu assistir, porque precisava de inscrever, era no Zoom e tal, era uma coisinha um pouquinho mais complexa. E aqui é mais assim, do nosso jeitão, né? Daquele jeito mais mais escola, porque foi bem técnica, foi para um monte de juiz e tudo mais. Então, para começar a história, eu vou contar um pouquinho da minha história, que também é longa, né? Assim, minha primeira Border Collie, que tem assim, bastante gente nova aqui, então é super legal da gente compartilhar isso, que nem todo mundo me conhece antes do Border Collie ser famoso, né? Então, assim, eu tenho Border Collie desde 2003, então foi quando eu tive a minha primeira Border Collie, a Festa, que é uma cadela, assim, que eu meio que não tenho palavras pra falar sobre ela, assim. Foi uma cadela que realmente mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, né? Fez o Empório dos Cães ser o que é hoje. Então ela chama Festa, porque até a inspiração desse nome foi porque eu ia ter todo dia festa em casa, né? Então essa foi Então é a lendária Festa, tatuada no braço do Gui, tá atrás do meu pescoço também. Alguém vai mostrar aqui. O Gui tá parecido, Essa foto famosa dela. Então ela é uma cadela que nasceu em 2003 e foi o meu primeiro contato intenso. Fez faculdade comigo, viajou comigo, viveu muito comigo e me ensinou muito. E para os curiosos, ela nunca teve filhos. Na verdade, então ela não foi minha primeira Border Collie de criação. Ela tentei, mas tem coisas que acontecem que eu acho que é pra testar a gente mesmo, né? Então eu fiz 1 milhão de exames, 1 milhão de tratamentos e nunca consegui. Eu acho que é pra provar se era isso que eu queria mesmo e pra me ensinar muito. E eu falo que eu acho que ela nunca teve filhos pra não ser injusta, porque ela foi absolutamente única.
vou parar de babar um pouco nela. E aí, de 2003 a 2014, eu fui praticante de agility, fui treinadora, tive escola de agility, fiz muito agility com a festa, uma loucura, assim, era uma coisa de louco, também me ensinou demais, foi muito, muito incrível. E aí começou essa minha vida no empreendedorismo de cães, né? De viver esse mundo de cães profissionalmente. Foi quando eu montei minha primeira escola de adestramento, comecei a estudar mais a fundo o comportamento canino, né? Me tornei especialista em comportamento de cães. Tudo isso por essa relação que começou através de um Border Collie. Então não tem como falar da minha vida sem um Border Collie. De 2005 a 2010 trabalhei com terapia assistida por animais, né? Então sou quase que uma das fundadoras da ONG ATEAC, que promove terapia assistida com animais, trabalhando ali na linha de frente, visitando hospitais, visitando instituições com os nossos Border Collies, né? A festa trabalhou em instituição com adultos, porque ela tinha medo de crianças. Então ela não conseguia trabalhar com crianças, né? Mas ela também trabalhou e outros cães, tantos outros cães, que a maioria não está vivo mais hoje, porque foi um trabalho que encerrou já há 10 anos, né? Eu trabalhei acho que até 2010. Mas para falar um pouco de como o Border Collie é um cão incrível, que a gente consegue colocar na nossa vida, assim, de diferentes maneiras, né? E pastoreio, vivi o mundo do pastoreio mesmo, aquele pastoreio roots, de ir a campo mesmo. Competimos, né? O Zico, já falecido, saudoso Zico, foi vice-campeão brasileiro em 2010. Então, assim, fizemos o campeonato paulista inteiro, correndo prova, porque para ir para o campeonato brasileiro a gente precisa classificar, né? Precisa ter pontos, né? Precisa ser os melhores dos estaduais e tal. Então, assim, também vivi esse Border Collie roots, né? Esse Border Collie verdadeiro de pastoreio. Ó, o Gui vai pegar aqui o troféu do Zico de vice-campeão brasileiro de pastoreio. Maravilha. Não dá pra ver direito aqui a paradinha, que já é velho, né? Já tá com 10 anos já. Mas aqui, ó, com a assinatura do Dick Hopper, que foi um juiz inglês da ISDS, julgar. Lindo esse troféu também, assim, guardo no meu coração e com muito, muito, muito orgulho que eu tenho ele aqui com a gente. E aí, a partir daí, a gente, né, trabalhando mais perto da cidade, foi entrando em exposição na minha vida. Foi quando eu comecei a expor meus cachorros em 2006, né, colocar em exposições de beleza. Eu lá, super roots também, pegava meu cachorro, dava banho em casa, acordava de madrugada, punha esse cachorro no carro e ia pra exposição, com a cara e com a coragem, sem grandes preparações, assim, vai. Antes de ser perfeita, a gente precisa fazer, né? Então vai com a cara e com a coragem. Claro que a gente evoluiu bastante. Hoje, se eu pego os vídeos, as fotos, eu lá e falo, puta merda, não tava muito bom, né? Mas eu tava ali, né? Tava aprendendo, isso tava me ensinando muito. Então, E aí, hoje, tô mais envolvida com exposição, porque a agility é um esporte, precisa de muita dedicação, né? Precisa de bastante recorrência, não tenho mais condições de tempo. Pastoreio, pior ainda, porque precisa de uma estrutura absolutamente complexa, que eu também não tenho. Terapia assistida por animais, meio que larguei, assim, de trabalhar, ainda atuo um pouco a ONG é parceira, é amiga, mas também por conta de tempo, né, por conta da vida corporativa e de trabalho que não me deu, mas a exposição ainda cabe na minha vida e a companhia cabe cada vez mais, né, assim, o tempo todo. Aqui, a Caena tá aqui do meu lado, roendo um joelho de porco, porque ela tem que estar sempre por perto. E também apresentar a Ana, que a Ana foi minha aluna de agility em 2003, né, que tá sempre aí me ajudando. Uma poodle, né? Com uma poodle em 2003, aí que conheceu o Border Collie, né, através da Hannah, também já falecida. E aí nisso
Ana era minha aluna, minha cliente, não sei o que, a gente foi ficando amiga, as paixões, né, se uniram e ela tá com a gente até hoje. Hoje ela faz parte da equipe do Emporium dos Cães, né, principalmente no ramo de Border Collie. Então quem manda e-mail, quer saber de filhotes, essas coisas, normalmente fala com a Ana, que é uma expert no assunto também, né, e me ajudou muito, me ajuda muito nessa retaguarda também de pesquisa, de história, é uma amante da raça, né, sabe muito e estuda muito. Então, quem fala com a Ana no e-mail pode ter certeza que tá muito bem assessorado, tá? Ela que me ajudou, inclusive, muito nessa palestra da CBKC, trazer dados e estudos e tudo mais. Tá? Então, um pouquinho da nossa história. E agora vamos entrar um pouco na história do Border Collie, que tá tudo meio que misturado, né? Então, o que aconteceu, né? O que mudou de lá pra cá? Eu falava, quando eu tinha meus primeiros Border Collies, eu não era veterinária ainda, né? E não existia quase, não tinha, era muito diferente do que a gente vê hoje, sabe? Quantas vezes já não fui levar da vacina e o veterinário colocava na carteirinha SRD? Porque de fato não se tinha, não se reconhecia. Os Border Collies de antes eram um pouco diferentes, né, do que a gente vê hoje. Tinha menos, eles eram menos homogêneos, né, eram mais magros, mais finos, mais leves, mais esquisitos, né, e eles foram ficando mais bonitos ao longo do tempo, que faz parte dessa história, vocês vão entender por quê, né. E o Agility também foi responsável por trazer muito desses Border Collies para a cidade. Na verdade, foi aumentando cada vez mais, né? Um esporte que tem o Border Collie como um dos principais competidores, né? Na categoria deles, de tamanho, né? Então também trouxe e popularizou, porque de fato são cães incríveis, né, nesse esporte. Eu tô olhando aqui porque eu tenho minha colinha aqui, tá? Tem conteúdo marcado. E ele foi passando a ser reconhecido nas ruas. Aí veio o tal do livro do ranking de inteligência, que é o número 1, cão mais inteligente do mundo. Esse estigma que a gente sabe que tem um fundo de verdade, mas que também é muito perigoso, né? Porque vira um estigma. A pessoa acha que comprou um cachorro que ele vai sair sabendo fazer tudo, sem ensinar nada, tá tudo certo, tá? Mas isso também foi trazendo a raça cada vez mais pra vida humana, pra vida urbana, né? E com isso as pessoas queriam ter esse cachorro incrível, né? Queria ter esse Border Collie que já tem tudo isso, esse temperamento, essa coisa. E foi ficando cada vez mais bonito, foi selecionando-se, né, os cães para serem cada vez mais bonitos. E de temperamento cada vez mais equilibrados, porque antes Border Collie aquela coisa louca que ninguém dá conta, que não sei o que. Ainda tem, até porque isso faz parte um pouco do excesso de popularização. Mas são cada vez mais equilibrados, foi se entrando, ou se selecionando, ou se buscando cães realmente mais equilibrados e pessoas mais capazes também em ter cães equilibrados, né? A gente não tem como negar que é uma raça que está em boom, tá? Deixa eu pegar aqui dados, porque são números, eu não consigo enxergar tão de longe, tá? Só para vocês terem uma ideia, segundo as estatísticas da CBKC, estatísticas oficiais de cães registrados pela CBKC, em 2019 e 2020 está entre as 10 raças mais registradas no Brasil, tá? 17 foi a 12ª e 18 a 11ª, só que em números, só para trazer, em 2017, 3.569 registros, em 2018, 3.566 registros, em 2019, 3.098 registros e em 2020, 3.816 cães registrados. O que isso significa? Cães Border Collies nascidos e registrados pela CBKC. Então é um número muito grande, tá? E é um número que assusta um pouco, e é um número perigoso. É um número ótimo, claro, a gente tá aqui, a gente ama. Quem sou eu pra falar, não tem que ter Border Collie, né? Não é assim também, mas é um número que beira o perigo, né? Porque realmente, muito. Hoje, aí o que aconteceu? Hoje a gente vê na rua, é muito difícil alguém não reconhecer um Border Collie, especialmente em cidades maiores. Às vezes cidades pequenas tem um pouquinho mais de dúvida, mas você pega São Paulo, Rio, cidades maiores, assim, esse Border Collie, dificilmente alguém pergunta
qual é a raça ou questiona sobre a raça. E por quê, né? Por que essa popularização tão grande? Eu acredito, assim, vou dar a minha opinião baseado em tudo que eu acho, né? É um cão muito versátil, é um cão de tamanho muito bom, né? A gente pega Border Collies, tem 15 a 20 quilos, 22, 24, 25 quilos. Mais de 25 normalmente tá gordinho. Mas assim, é de um bom tamanho, um tamanho prático, né? Aquele cachorro muito pesado, aquele cachorro que ainda é possível de pegar no colo. Mesmo uma pessoa que não seja tão forte, consegue pegar no colo, seja pra colocar no carro, na banheira, ou pra fazer qualquer tipo de manutenção, alguma coisa, que isso facilita. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem mais fraca ou mais idosa, alguma coisa, não pode ter um labrador de 32 quilos, porque não consegue pôr no carro se estiver doente. Então isso eu acho que é um ponto que vale muito. E não é um cão tão pequeno assim, então não é um cão frágil, é um cão muito robusto. Cão de manutenção muito tranquila, né? Eles realmente precisam de pouco banho, são muito saudáveis, é um cão tranquilo de se ter, sabe? Não é aquele cão que você precisa de um pet shop, ou precisa de um monte de coisa, ou ficar escovando. Cão muito tranquilo de se ter. É um cão inteligente, né? Tirando aquele estigma que não é legal e tudo mais, mas é um cão inteligente, um cão super adepto a vários esportes. Aí a gente fala de agility, fala de canicross, fala de frisbee, fala de jogar bolinha na praça, fala de qualquer coisa. A Caína bagunçando aqui o meu celular. Qualquer coisa que o cachorro tá apto a fazer. Deixa eu dar uma desentortada aqui no que ela fez. Tá um super cachorro apto ao esportes. Então, para acompanhar atletas, corredores, bike, cavalo, o que for, né? Um cão de uma saúde muito robusta. Eu falo que a maioria dos Border Collies, assim, o que a gente espera é que vá no veterinário uma vez por ano para tomar vacina. Normalmente não precisa muito mais que isso, não. Tem uma saúde muito robusta. E às vezes até é um problema, porque eles são fortes até demais. Às vezes eles só mostram uma doença, uma dor, alguma coisa, quando a coisa tá bem feia já, porque eles seguram muito bem, são muito resistentes à dor, tá? Claro que existem indivíduos e indivíduos, existem uma série de outros fatores, tô falando de uma maneira geral. E de temperamento, né? Um temperamento muito ameno, muito gostoso, muito fácil de se ter, tá? Então, acho que é isso. Se tem uma raça versátil, é o Border Collie, né? E é por isso que ficou tão famoso. E vamos entender o porquê, né? No Brasil, ele é um cachorro muito recente. E a história dele no mundo já é muito mais longa, né? Mas eu quero contar pra vocês porque é bem interessante. Existem relatos de que você vai encontrar nas histórias que Border Collie tem mais de 600 anos. Mas chega num ponto que é difícil da gente saber o que é verdade, que não é porque há 600 anos atrás não tinha foto, né, gente? Não tinha... É difícil da gente saber exatamente. O que a gente tem é que em 1873 a gente teve a primeira prova de trabalho, que foi na cidade de Gala, no país de Gales, tá? Então, sim, 1873 tivemos a primeira prova de trabalho no país de Gales. Quem venceu foi o Tweed, que era um cão de origem escocesa. Então, ali na região do Reino Unido, então já existiam esses cães trabalhadores, né, que foram sendo selecionados para o trabalho de pastoreio de ovelhas. Esse foi a grande pegada do Border Collie, né, o cão pastor de ovelhas, o cão trabalhador de ovelhas, né. E um fato da história que vale a pena comentar aqui é que em 1893, nasceu Oldham. Então, assim, eu falo, mas por que você tá falando de um cachorro, Camila? Porque sim, porque é importante, é um cachorro que faz parte da história do Border Collie, tá? Esse Oldham, eu até queria, naquele conteúdo que eu queria trazer pra vocês, mostrar foto, mas eventualmente, se vocês colocarem Oldham no Google, vocês conseguem achar a foto desse cão. Cão que viveu de 1893 a 1901, e ele foi campeão de diversas provas, diversos torneios de pastoreio, tá? Na Inglaterra, no Reino Unido. E olha que dado interessante. De 1906 a 1951, todos os campeões de provas de pastoreio eram descendentes de Oldham. Então é um cachorro que, além de incrível, além de um exímio trabalhador,
conseguiu passar isso para seus filhos e seus netos e seus descendentes. Então, por isso é um cão que a gente tem que citar. Quando a gente fala de história de Border Collie, a gente tem que citar. Uma das características que eles mais citam de Oldham era que era um cão silencioso, né? Que é do trabalho do cão de pastoreio, do Border Collie de pastoreio. É um cão que pastoreia de forma muda, né? Silencioso. Por isso que a gente tem que entender que o Border Collie, a gente busca cães silenciosos, né? É para eles serem silenciosos, tá? Ele era muito rápido em terreno montanhoso, era um exímio trabalhador, estava sempre pronto para o trabalho, um excelente trabalhador, padreador, né? Tanto que esses resultados em provas não negam. E ele tinha o que a gente conhece, foi o primeiro que citou o Power Eye, né? Uma das características mais importantes no Border Collie é o Power Eye. O que é o Power Eye? Aquele olhar que quem tem um Border Collie sabe o que eu tô falando, né? Que para um rebanho, né, eles conduzem rebanhos apenas com os olhos e o movimento do corpo. Então esse olhar penetrante, que quem tem um Border Collie em casa, provavelmente tem isso na bolinha, né? Você pega uma bolinha, aquele olhar fuzilante, aquele olhar penetrante, aquele olhar poderoso. Esse é o Power Eye, é o olhar que a gente sempre busca, a gente nunca pode esquecer num Border Collie. E isso foi muito citado em Oldham, que ele tinha esse Power Eye, tá? Ele foi tão importante, que quando ele nasceu nem existia studbook, nem existia cartórios de registros de cachorro, né? Principalmente de Border Collie, né? Que eu vou falar que nasceu a ISDS depois. Mas ele foi póstumamente registrado, porque a ISDS, né, que registrava os cães de trabalho, ela nasceu depois de Oldham, mas era um cão tão importante, era tão importante ter ele escrito na genética desses cachorros que ele foi póstumamente registrado. Então ele teve um registro depois de morrer, tá? Ele morreu em 1901, em 1906 nasceu a ISDS. O que significa ISDS? International Sheepdog Society, tá? Então, Associação Internacional de Cães de Pastoreio, né? Que foi o primeiro studbook, que é o studbook, é onde se registra a genealogia dos cães, né? É onde tem o número de registro, aí você começa a ter os acasalamentos acontecendo, eles sendo registrados e a gente consegue ter um estudo das linhas de sangue. Tá? Então, foi o primeiro studbook da raça. E uma grande curiosidade aqui, que até 1918, o Border Collie não chamava Border Collie. Ele chamava Collie Trabalhador, tá? Nas provas, era conhecido como tal. Aí, o que aconteceu? Nesse 1918 aí, os melhores cães eram da fronteira, né? Então, era sempre os cães das regiões fronteiriças que ganhavam e se davam melhor nas provas. E aí, então, aquela coisa, nomes, né? Nomes se criam assim. Ah, quem é o melhor? O Collie Trabalhador da Fronteira, o Collie da Fronteira. Então, Fronteira Border, né? Então, o Border Collie Trabalhador passou a se chamar Border Collie em 1918. Então, já temos aí mais de 100 anos dessa história. E foi por isso, né? Era aquele cachorro de coleira, né? Do colar. Existem algumas outras lendas aí com o nome da raça, mas essa é a que faz mais sentido, que eu realmente preferi trazer para vocês. E mais um cão lendário nasceu em 1963, tá? Que é o Winston Cap, tá? Então, ele foi campeão internacional supremo. Então, ele já é bem mais longe do Oldham, né? A gente tá falando de 60 anos depois. Já um pouquinho, falando em 1963, já uma época um pouquinho mais palpável pra gente ter em termos de história e de registros, tá? Ele hoje é a maior influência nos Border Collies que temos hoje, né? Existem alguns estudos que existe genética de Border Collie, de Winston Cap, acho que em 90, eu tenho medo de falar números e falar errado, trazer para vocês errado esse tipo de número, mas que ele tá presente na grande maioria dos Border Collies que temos hoje, tá? E foi feito acasalamentos muito consanguíneos em cima desse cão, né? Porque ele realmente era muito bom.
Ele foi campeão e era um cachorro muito importante e foi fazendo casalamentos muito consanguíneos nesse cão. Tanto que existem coisas que acreditam que a maioria ou as principais doenças que acontecem na raça estavam presentes nesse cão, como o Collie Eye Anomaly, né, o CEA, e gente, não, branco, quando tem convulsões, daqui a pouco eu lembro. Deu branco, veterinário não tem essas coisas, daqui a pouco eu lembro. Epilepsia, né? Daqui a pouco já chegou. Então, reza a lenda que, assim, esse cão tinha, porque acho que teve um relato de um irmão dele que teve, e através desse excesso de acasalamentos consanguíneos em cima desse cachorro, pode ter trazido displasia não, epilepsia, displasia a gente não tem relatos, tá? Sobre isso, era epilepsia e CEA que eu queria falar. E, curiosamente, ele se tornou o logo da ISDS. Então, quem vê aí o logo da ISDS é emblemado por Wilson Cap, tá? Então, ISDS, uma das principais instituições, né, que começou realmente o serviço de registros de Border Collie, né? Então foi criação da ISDS em 1906. A FCI, que é a instituição, né, que faz o padrão dos cães, né, que a CBKC é afiliada, escreveu o padrão do Border Collie em 1987. Então é bem mais novo, né? Então o Border Collie de trabalho é realmente uma raça que tá há muito mais tempo, e por isso que a gente fala muito ainda sobre Border Collie de trabalho e tem que falar, né? E aí o que acontece? Começou aí vem aquela disputinha, né, de Border Collie de trabalho e Border Collie de beleza. E o tempo todo tem isso, porque um fala um pouco mais de fenótipo, né, de aparência física, e SDS não concorda, e aí existe sempre essa distinção, que eu não quero entrar muito nesse mérito não, só saber que realmente existe, tá? Mas a FCI, então, passou a reconhecer o Border Collie em 1987, foi quando fez o primeiro padrão da raça. Tá, então, Border Collie super antigo no Brasil, no mundo e no Brasil. Quando que ele chegou? Primeiros relatos de Border... Claro que podem ter existido antes disso, pode, mas ninguém sabe. Porque às vezes alguém pega e traz um cachorro e não conta pra ninguém, né? Não conta pra ninguém, não tem registro, não tem como a gente saber. Mas de fato o que a gente teve de primeiro Border Collie do Brasil foi em 1993. Então se for ver, é muito novo, é muito recente mesmo. Então o que aconteceu? Robert Irving, que era um amante da raça, trouxe junto com Thomas Baumgartner, que é um fazendeiro do interior de São Paulo, trouxeram o primeiro cão no País de Gales. O que era um cão? Para criar, porque era bonitinho? Não, um cão trabalhador. Um cão porque é um fazendeiro de ovelhas, e trouxe um cão trabalhador para ajudar na lida do campo. Paralelamente, meio que sem se conversarem ou sem saberem, em 1994, no ano seguinte, o André Camusato, do Rio Grande do Sul, e o Arlindo Stocco, também do interior de São Paulo, também trouxeram outros cães também para o trabalho. E aí começou-se, e foram vendo que eram cachorros que realmente ajudavam muito, né, no trabalho da fazenda. Então, até que em 94 teve a primeira ninhada de Border Collie, aí da relação entre esses três, que depois disso começaram, obviamente, a se relacionar. E aí começou, de fato, a história da raça no Brasil, tá? Em 95, o Thomas Baumgartner trouxe o treinador Ray Moss, que é um treinador importante dos Estados Unidos. Por quê? Para ensinar esses trabalhadores da fazenda a conseguir tirar isso dos cachorros, né? Porque eles traziam cães prontos, treinados. Aí tinha uma ninhada, nascia os filhotes, e fazia o que agora, né? Eles precisavam usar esses cachorros da melhor maneira possível. Então foi que trouxe o Ray Moss em 1995, treinou o Carlos Taboga, né? Que foi um importante treinador de Border Collie de pastoreio no Brasil, e os funcionários da fazenda do Thomas. E depois trouxe novamente o mesmo Ray Moss em 1997
para começar a aplicar clínicas e difundir essa treinamento do Border Collie de pastoreio, porque é um cão tão eficaz, tão eficiente, que ajuda tanto na lida da fazenda, né? E que aí começou paralelamente, isso a gente tá falando em 95, 97, em 98 teve a primeira competição de agility no Brasil. Então, também, aí começa a se trazer, aí começa, né? Começa a pegar raça e várias pessoas individualmente começam a trazer cães, né? E aí começa a se instaurar uma raça com o maior número de cães no Brasil. Aí fica mais fácil, né? De reproduzir várias fontes de cães. Então, essa década de 90, aí final da década de 90 foi definitivo para os Border Collies, para a formação do Border. Então a gente pensa em Border Collie no Brasil, a gente pensa que tudo começou em 90 e poucos, né? Até 2000, e aí Border Collie de exposição a gente começa a pensar a partir de 2005. Não tinha Border Collie de exposição antes de 2005? Tinha, mas muito pouco. Na verdade, não existia no Brasil uma criação voltada para isso. Então, o que acontecia? Aquela pessoa que tinha um cão de agility colocava na exposição de vez em quando, ou aquele que era um criador de cão colocava na exposição de vez em quando. Então, era esses poucos Border Collies que a gente via em pistas de exposição no Brasil. A partir de 2005 começou, porque tudo é uma questão de começar, né? Começa, o outro olha, pega, gosta, começa e assim vai aumentando, tá? Em 2005, então, tivemos os primeiros Border Collies mais maciçamente em exposição. Começaram algumas importações importantes, né? Alguns criadores começaram a trazer cães com essa tipagem, que foi que começou, então, a partir daí a gente ter mais esse tipo de Border Collie que a gente vê hoje, que eu acho que hoje a grande maioria dos cachorros tem tudo essa mistura de um Border Collie de beleza, de trabalho, de agility. A gente vê, é isso que a gente vê na rua, né? Na maioria, a gente vê no Instagram, a gente vê começando, né? E aí, até essa parte aí de 2005, assim, foram poucos criadores que trouxeram muitos cães. Então, eles fixaram um tipo que era do gosto deles, assim, que era um tipo até muito pesado, muito baixinho, chama de perna curta, e até isso não era muito diferente do que a gente tinha. Era assim, ninguém reconhecia como a mesma raça, claro, um muito over, outro muito fino, magro, esguio, coisas assim. Aí até que, como tudo que vai aumentando em número vai melhorando a qualidade, né? Porque aí vai vendo outros olhos, outros tipos, né? E vai abrindo um pouco do que ser a opinião de poucas pessoas. E até que hoje a gente tem, de fato, Border Collies em pista que são competitivos em qualquer lugar do mundo. São muito mais equilibrados. Ainda existe aquela rusga de Border Collie de exposição, Border Collie de trabalho. Isso, acho que assim, é utopia achar que não vai existir. Existe, cada um tem o seu ponto de vista e às vezes cada um defende o seu ponto de vista, né? Por quê? Porque a gente tem que entender, que eu acho super importante a gente entender, um bom Border Collie de trabalho, um campeão de uma prova de pastoreio, a gente não treina, a gente não faz qualquer cão um campeão de pastoreio, tá? Precisa ter treinamento? Precisa ter fineza ali de detalhes para ser um campeão? Precisa. Mas acima de tudo, o cachorro precisa ter sangue, precisa ter instinto. É uma aptidão natural para um cão ser um destaque em cães de pastoreio, em provas de pastoreio. Ele precisa ter tido uma seleção muito focada para isso. Então, realmente faz muita diferença. Então, é isso que a gente tem que entender. Por que os criadores de trabalho defendem com unhas e dentes que o Border Collie tem que ser selecionado para o trabalho? Porque corre o risco de perder isso. Então, corre o risco do instinto se perder. Então, por isso que eles são muito apegados à sua genética e querem separar a raça, querem um Border Collie uma coisa, outra coisa. Então, a gente tem que respeitar ou entender e, claro, tentar sempre manter ali o melhor equilíbrio possível, sabendo que a gente dificilmente a gente consegue um cão espetacular
em duas coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu falo, não precisa ser feio para ser bom, né? Um cão pode ser bom e pode ser bonito. O Zico foi um grande exemplo disso, né? O cachorro era bom e era lindo, maravilhoso, né? Não é porque era meu não, mas era, né? Então não precisa. E também não precisa ser ruim pra ser bonito. Então não é porque um cachorro é bonito que é ruim. Porque às vezes aí vem a polarização, né? Tipo, aquele, não, o Border Collie bom de serviço é esse feiosão mesmo. Aqueles bonitinhos lá não presta, né? E o inverso é verdadeiro. Então a gente tem que entender que existem extremos sim, mas a gente consegue controlar, achar um equilíbrio. E até porque, vamos ser bem realistas, quem aqui não quer ter um cachorro incrível em casa e precisa de um campeão de pastoreio? A gente tem que ser realista também. O importante, eu falo, que é preservar sim, porque o Border Collie é um cão de trabalho e é um cão que trabalha ainda hoje. Às vezes a gente pega outras raças que, sei lá, eu vou chutar bem longe para não ser nada real. Por exemplo, a raça XY é de trabalho para caçar urso no Alasca, sei lá. Tá, mas quem caça urso no Alasca, né? O Border Collie ainda não, ele ainda é um trabalhador muito usado. Então, por isso que é muito importante preservar esse instinto da raça. E eles são maravilhosos. Eu acho assim, eu queria muito que todo mundo que tem um Border Collie tivesse a oportunidade de ver um Border Collie trabalhando, sabe? Eu me lembro muito bem quando eu fiz o meu primeiro curso de pastoreio, que eu chego a sentir a emoção novamente, assim. Eu fiz o meu primeiro curso de pastoreio com o Diomário Faustino, que é maravilhoso, do Canil Caracudo IP. Eu coloquei meu cachorro, que era meu pet, era o Flash Brown, era meu cachorro de agility, era, enfim, do Dan, né? Um cão de criação do Dan. Coloquei, olha, arrepia inteira. Coloquei ele tá aqui com a gente. Coloquei ele, pai da Quiz que tava aqui com a gente, ele já é falecido. Coloquei ele no redondel e ele ligou o instinto de pastoreio, assim. Sério, assim, é uma emoção que eu não consigo replicar, assim. É uma coisa que foi realmente muito importante pra me apaixonar tanto, assim, sabe? Então, às vezes nem todo mundo tem a capacidade de ter essa opção, porque é difícil mesmo, é complicado, tanto que eu larguei o pastoreio porque não tava conseguindo conciliar, né? Comercialmente é difícil, é complexo, o mundo ainda rural às vezes é um pouco mais isolado, né? Tem dificuldade um pouco de integrar com a gente da cidade e tudo mais, mas de fato assim, é muito, muito maravilhoso. Mas se vocês, sei lá, tentar em vídeo, assistir alguns vídeos de pastoreio, eu até tenho no meu canal do YouTube, não posso falar YouTube aqui que o Instagram não gosta, mas no meu canal tem um vídeo do Zico, foi o primeiro dia quando eu fui pegar o Zico, eu vi ele trabalhando num rebanho de 400 ovelhas, assim, é emocionante. E se tiver a oportunidade de ver pessoalmente, aproveite, porque é emocionante, é você ver o cachorro, o DNA trabalhando naquilo que ele tem pra fazer, assim. Então é realmente muito gostoso, é uma oportunidade que tentem. Eu sei que às vezes não é fácil, mas tenta, bota no foco aí, dá um check na vida, assim, sabe? Então, tentem fazer isso, porque eu acho que é gostoso. A gente não tem como separar o Border Collie nosso Border Collie, aquele que dorme no sofá, aquele que mora em apartamento, do Border Collie trabalhador, porque é isso que fez, né, esse tipo de seleção, que fez ele ser esse cachorro tão incrível, que a gente ama tanto, né, que faz cada vez mais sucesso. E quem tem, né, tipo, ama tanto. Acho que vocês que estão aqui é a prova disso, que vira uma paixão, né? Hoje eu acho que a gente só não tem ovelha lá pra botar os filhotes para as pessoas verem, porque assim, dá um trabalho as ovelhas, gente, pra cuidar. Gui, não sei se tá dando pra ouvir, o Gui tava falando por um tempo, eu sou louca, né? Sou retardada. Eu tinha ovelhas na minha casa, e eu colocava meus filhotes de 60 dias nas ovelhinhas pra mostrar o instinto. Só que a operação não funciona, a ovelha é um bicho difícil, minha estrutura não permite. Abrir mais uma caixa, enfim, mais um trabalho. É uma coisa que não... Assim, deu certo por um tempo, mas depois não deu, porque realmente dá trabalho
E ainda mais filhotes, né? A gente coloca em rebanho de nenês, né? De cordeiros, de borregos, para não correr risco. Mas assim, é maravilhoso. Mas não adianta a gente querer ter isso, mas dá para entender o porquê, né? O porquê são cães tão intensos, né? São tão... E só pra vocês entenderem um pouquinho de... Eu virei falando de Border Collie de trabalho, né? Quem sou eu aqui? Qual que é a grande diferença do trabalho do Border Collie no pastoreio, né? É um cachorro que trabalha sozinho. Então você pega vários cães pastores, Australian Cattle Dog, Australian Shepherd e alguns outros, eles vão junto com o peão ajudando a empurrar o rebanho, né? Então o peão tá no cavalo, o cachorro vai ali ajudando, como se fosse alguns peões a mais. O Border Collie é um cão que trabalha assim sozinho, ele vai buscar, é um cão buscador, ele não é um cão empurrador. Então às vezes o condutor tá aqui, ele vai a 400, 600, 800 metros de distância e traz o rebanho todo pro seu condutor. Então por isso que é um cão que é tão usado, um cão que ajuda tanto de fato na fazenda. Por isso que é um cão que foi usado para essa finalidade por tanto tempo. Ó, dei meu tempo aqui, ó, certinho. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês da história. A gente tem muito mais assunto para conversar sobre Border Collie, mas eu acho que meu objetivo é tentar dar uma direcionada no conteúdo para que depois, se der vontade de assistir de novo depois, não fique tão maçante, fique ali, a maioria do conteúdo foi entregue nesses primeiros 35, 40 minutos, e espero que vocês tenham gostado muito, que eu gosto, você viu, né? Tá um frio danado aqui, eu tô suando aqui de tão empolgada que eu tô falando, porque é muito gostoso. E é gostoso a gente entender, saber da história, porque aí você vai olhar às vezes no seu quintal e vai olhar de uma maneira diferente, vai entender certas coisas, tá? E eu não sei se temos perguntas, se a gente quer abrir para perguntas, se vocês têm alguma coisa para falar, para trocar ideia, para perguntar, para dar ideias para outras lives. Se vocês gostaram, também aperta o coração aí, aperta esse coraçãozinho, por favor. O pessoal continua. Beleza? A gente pode continuar falando, depois a gente, vamos ver. Tá, sobre, ó, a gente sabe que o Border Collie é um cão de trabalho, mas na cidade é muito humanizado. Humanização de cães não é saudável para nenhum cachorro, tá? Eu falo que a maior prova de amor que a gente dá pro nosso cachorro é amando ele como um cão e respeitando como um cão e sabendo que ele tem necessidade de cachorro, que ele precisa ter as suas necessidades caninas supridas. Um exemplo típico que eu falo aqui: fazer festinha de cachorro, de aniversário de cachorro é humanização? Fazer festinha de aniversário de cachorro não é necessariamente humanização. Ela é ser. E tão somente ser. Fazer festinha de aniversário de cachorro pode ser apenas um evento pra gente reunir os amigos, colocar confraternização, socialização. O aniversário é só uma desculpa. É só um motivo que a gente tem pra fazer isso. Agora, se a pessoa fala, o meu cachorro tá chateado comigo porque eu não lembrei do aniversário dele, aí temos um problema. Achar que o cachorro precisa de aniversário ou que ele ficou chateado com você porque você não fez aniversário, aí temos um problema. Às vezes fazer aniversário é só uma vontade da gente interagir, a gente quer mesmo que interaja. E é bom, né? É uma delícia. E pode ser um aniversário fake, pode fazer de conta que é aniversário, pode inventar o dia do cachorro. O negócio é ter motivo para confraternizar e socializar. Então, a humanização é isso. A gente ama demais, mas trata como cachorro, né? A gente tem que entender que são necessidades de cachorro e que ao mesmo tempo essa coisa de que as pessoas às vezes transferem, né, necessidades próprias pro cachorro. Meu cachorro não fica sem mim, ou não posso sair porque meu cachorro vai ficar chateado comigo. Não, eles vão ficar bem, tá? Claro que tudo é uma questão de cada caso é um caso e tudo mais, mas às vezes as pessoas acham que o cachorro sofre mais por ela do que ele de fato sofre. E porque eles são cachorros, por isso que eles são assim,
sabe? Eles lidam bem, que nem... Eu frequentemente falo isso nos stories, a Caína é minha sombra. Ela tá comigo, ela vem trabalhar comigo todo dia, ela dorme no meu quarto todo dia, mas... Se ela tá soltando muito pelo, ou se ela tá suja, ou se ela não tá não sei o que, ela dorme no canil sem problema nenhum. Sem problema dorme pra nenhum. fora, Dorme pra fora, não soube se comportar, aprontou, vai dormir pra fora. Ou qualquer outra coisa que tá acontecendo. Por quê? Porque eles são cachorros que se adaptam a isso. E a gente precisa adaptar eles a isso. Fazer com que eles se adaptam a isso. A Rê quer falar, deve ter uma pergunta boa. A Maria Salete quer saber como é o Border Collie morando em apartamento. Essa pergunta é super... Não sei se todo mundo ouviu. Como é o Border Collie morando em apartamento? Eu vou dar um exemplo muito simples. Na minha mão já nasceram mais de 1000 cães, né? Então já tive relação de mais de 1000 proprietários de cães. Às vezes eu tenho problemas, ou pessoas que têm problema e não se adaptam a cães. Toda essa história, eu nunca tive problema com quem teve um cão num apartamento. Por quê? Porque Border Collie no apartamento é melhor? Não. Porque Border Collie precisa de um dono, precisa de alguém presente, precisa de alguém que faça parte, ele quer fazer parte da vida de alguma pessoa. E normalmente quem se dispõe a ter um cão desse num apartamento, já está disposto a isso. Eu falo, o que falta num apartamento? Espaço. É a única coisa que falta no apartamento, é espaço, comparado a uma casa, falta espaço. Espaço a gente terceiriza, né? Então espaço tem na praça, tem na rua, na calçada, andar, parques, né? Tem no parque, tem na creche. Espaço a gente terceiriza, o que a gente precisa é relacionamento, é educação, é convívio, é fazer aqueles momentos que a gente tá presente com o cachorro que sejam incríveis. Porque às vezes a pessoa tem um quintal enorme e esquece o cachorro, porque acha que o quintal basta e o cachorro não é feliz ali. E de repente desenvolve comportamentos patológicos, né, estereotipias e tudo mais, porque não tem o que eles realmente precisam, que é um dono, que é conviver... perto de vocês, é um cão muito apegado ao dono, então eles precisam de um dono. E o que falta no apartamento? Espaço. É fácil, Camila, ter um Border Collie no apartamento? Não, eu não sei se eu teria. Se eu morasse no apartamento, acho que talvez. Que nem eu falo, a Caína vem trabalhar aqui comigo, eu tenho 50 metros quadrados aqui na loja. Não diminua ela assim. Tá, poucos metros quadrados. E eu fico... 65. 60 metros quadrados. A gente fica aqui das 8 da manhã, frequentemente às 10 da noite. Ou seja, qual a diferença disso para um apartamento na grande maior parte do tempo? Ela fica aqui comigo o dia inteiro, deitada no pé da minha cama. Às vezes vai receber um cliente mais ou menos também, porque ela não é tão sociável assim com os clientes, ela se faz de difícil. E aí a gente compensa, claro. E eu chego em casa, eu solto ela no quintal, o que ela faz? Fica na porta querendo entrar. Então assim, não precisa de espaço. Não necessariamente precisa de espaço. Claro que precisa de atividade para equilibrar essa necessidade. Tem mais pergunta, Rê? Ó, vai, fala. Deixa eu pegar aqui. Então eu vou pegar essa rapidinho. É melhor ter um border sozinho ou ter 2? Se não for 2 filhotes ao mesmo tempo, tem o Fernando aqui querendo entrar na live. Daqui a pouco ele vem. Se não for 2 ao mesmo tempo, se não for 2 filhotes da mesma idade... eu já até gravei, acho que uma live sobre isso. Filhotes da mesma idade, não, dá errado, certo? Então, com um exemplo prático, até no meu hotel. Nem é Border Collie, mas são duas, nem é nosso, mas que dá problema, não dá certo ter 2 filhotes ao mesmo tempo, mas não vamos falar sobre isso. Mas ter 2 cães é gostoso, com intervalo ali de 1 ano cada um. Eu falo, o trabalho de 2 é quase o mesmo trabalho de 1. A partir do 3º já vira doença. Eu já vi lá. Não, é verdade, agora é fato. Assim, o trabalho de 2 não é o dobro de 1. Talvez seja 1.2. Assim, é bem pouco mesmo. Agora 3 já vira 3.5. Assim, realmente vira uma caixa. Porque é tudo mais difícil, a gente só tem 2 mãos. É bem mais difícil de... Ó o Fernando que tá causando aqui, ó. Esse é o Fernando, tá? Faz parte da nossa família, da nossa equipe também. Faz a pergunta que você ia fazer. A Juliana Albuquerque. Ela quer saber se você indica algum curso de pastoreio atualmente. Olha, eu confesso, ela quer saber se eu indico algum curso de pastoreio. Olha, eu estou realmente por fora. Assim, eu vou te dar alguns nomes. Diomário Faustino, não sei se ele trabalha com isso ainda. O Torbes, né? O Torbes Moreira, que é do Rio Grande do Sul. Eu sei que ele não dá curso, mas talvez ele tenha alguns nomes para te passar.
É. Tô tentando pensar também. O Leandro de Monteiro Lobato. Leandro Monteiro Lobato. São nomes que me vêm à mente, assim. Talvez tenham novos nomes, mas eu sou da velha guarda. Acho que nem os novos eu não conheço muito. Quais as alternativas que não seja creche? Corrida, bolinhas, praça, parque, tudo isso, ó. Quais são as alternativas simples para atividades que não seja creche? Corridas, bolinhas na praça, parque, isso tudo é ótimo. E enriquecimento ambiental, desafios mentais, né? O Border Collie não precisa só de atividade física, ele precisa de atividade mental. Às vezes, um passeio de 2 horas, ele pode ser... O cachorro se recupera mais rápido do que uma atividade mental, por exemplo, com um brinquedo interativo. Por isso que tem esse monte de brinquedo interativo aqui, ó, atrás. Não é por acaso, tá? É porque realmente é importante pro cachorro, porque ele tá exercitando a mente também. Físico é importante, sim, mas a mente é muito importante. Às vezes um jogo, uma coisa interativa, uma brincadeira que estimula a mente, às vezes gasta mais energia do que... Por isso que adestramento é tão legal, por isso que fazer um monte de truque é tão legal, por isso que brinquedo interativo é tão legal. E balizar os dois, porque às vezes a gente não consegue sair, caminhar, jogar bolinha por horas todos os dias. Então, fazer esse equilíbrio normalmente dá um resultado muito, muito maravilhoso. Ó, uma pergunta que eu vi por aqui. Ai, macho é mais ativo que fêmea, fêmea é mais boazinha que macho. Não, gente, para com isso. Para de querer fêmea, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver. Não, normalmente eu tenho postado do Otto aqui que os meus cães mais... Os meus não, né? Mas de uma maneira geral, os cães mais equilibrados são machos, tá? É mais fácil de lidar. Eu até tava atendendo uma cliente hoje que... Tava falando que tava com problema de briga de fêmea. Fêmea de Border Collie é treteira mesmo. Às vezes é muito mais difícil de lidar. E macho, se for castrado, então, meu Deus. É o melhor, é o cachorro mais fácil de se ter do mundo. Além de que são muito mais bonitos, né? Existe uma diferença muito grande de morfologia, assim, de características sexuais secundárias que a gente reconhece um macho de longe, assim, porque são mais bonitos, mais cabeçudo, mais peludo, são bem mais maravilhosos. E assim, eu sou apaixonada por todos os meus machos, a maioria convive muito bem entre eles e são realmente os cães mais fáceis de se ter, equilibrados e tudo mais. Calma, uma coisa importante, quem não conseguiu qualquer coisa, mandar umas perguntas no Instagram, no fechadinho lá, que aí depois vai, que eu vi que teve gente que tava perguntando de adestrador no Rio, esse tipo de coisa. Ou pergunta no comentário, no post dessa live também. Pode ser também, aí fica, que às vezes o que tá falando, quem não conseguiu responder a pergunta no post da live, que aí a gente vai respondendo, e melhor do que inbox até... Porque já ajuda outras pessoas. Já ajuda outras pessoas. A sua dúvida pode ser: ah, mas macho faz xixi em todo lugar. Voltando aqui a pergunta que apareceu aqui: macho faz xixi em todo lugar? Não, gente. Não. Machos, primeiro, educação. Machos educados. Isso, quer falar. Primeiro de tudo, educação, tá? Precisa ser castrado para não demarcar território? Não, não precisa, mas é mais fácil. É mais fácil educar um cão castrado. Por quê? Porque um cão não castrado, ele tem a influência da testosterona para marcar o território. Você consegue educar? Consegue. Eu tenho machos inteiros que convivem aqui comigo na loja tranquilamente. Mas teve o Ink que viveu. Eu tenho a influência da testosterona mandando e eu tenho a influência minha educando. Então são duas influências contrárias. Quando a gente castra, a gente tira essa influência. E aí eu só tenho a influência da educação. Aí é sucesso absoluto. Aí um pouquinho só de educação ali, o mínimo, o básico, já deu, tá? Então, é possível sim, sem castrar, mas é muito mais fácil castrando. E se você não tem condição de educar um macho para fazer xixi no lugar certo, você também não tem para fêmea. O trabalho vai ser absolutamente o mesmo. Né? É a questão de educação do cachorro mesmo. Mas algumas gentes, me ajudem aí, por favor. Aqui, ó, a Rita falando. Meu Rook Collie não faz xixi dentro de casa. E a minha Lhasa Apso fêmea faz errado, mesmo com o tapete higiênico.
Tá vendo? Não tem... Vamos desmitificar essa coisa de que... É educação. Cachorro é cachorro, a gente tem que educar um a um. Existe a... Estão perguntando também, Camila, se existe outra raça que se dê bem com o Border Collie. Ah, quase todas. Na verdade, assim, quase todas. Mas sabe uma coisa que é muito legal? O que mais se dá bem são cachorros que têm mais ou menos o mesmo tipo, né? Que eu falo, às vezes, Border Collie não gosta de cachorro muito bobo. Quando é muito bom, parece que Border Collie não se dá bem. Border Collie se dá muito bem com Border Collie, mas eles se dão, são cachorros muito sociáveis de uma maneira geral, né? Claro que os mal educados não, mas assim, de uma maneira geral, uma raça muito sociável. Então assim, via de regra, convive muito bem com todos os cães. É legal que seja uma raça também ativa, sei lá, se colocar um Border Collie com um Bulldog inglês. Não vai dar liga, Não vai dar liga. Não vai. São muito opostos. Não vai dar treta, mas também não vai dar liga. Vão ser, tipo, alheios, né? Um ao outro. O Fernando que tá numa voação que ele quer aparecer na live. Aqui, filhote sente muito frio? O meu fica só no quintal. Ó, isso é super individual. Eu vou falar, que nem a gente tava até comentando, que fez uma noite muito fria, anteontem, né? E que tem cachorros que você bota a cobertinha, bota a caminha, bota isso e vai dormir lá no relento. A Puca era assim. A Puca era assim, tava uma friaca, aquele dia sereno, eu botava a caminha bonitinha pra Puca, queridinha, tal, não sei o que, não. Eu dormia lá no relento, no meio da estrada de casa ali, eu sei, no meio da estrada de casa. Quem já foi lá, sabe, bem naquela rampa, bem perto na do rampa, flamboyant. perto do flamboyant, dormia lá, tava lá, um corpo estendido no chão, no frio, eu falei, gente, mas aí o que eu posso fazer? Não faço nada, né? Eu dou a chance. Mas via de regra, claro, e lembrando, né, são cães lá da Grã-Bretanha, lá da fazenda, lá da roça, que ficam guardados. O que a gente mais vê em Border Collie de pastoreio, em Border Collie de fazenda? Aqueles tonel azul, deitado no chão, ali perto da casa ali dos trabalhadores. Então assim, porque é um cachorro rústico. Claro que tem cães aí, indivíduos que são mais fofinhos, mais queridinhos, que gostam mais de uma caminha, de um aconcheguinho, coisa assim. Então aí é individual, mas assim, fisiologicamente, não vamos falar muito de frio, realmente assim, claro, tendo um bom senso, né, livre de corrente, mas os meus cães, eles, mesmo os filhotes, né, claro, os nenezitos, a gente tem que ter bastante cuidado, porque eles não têm termorregulação e tal, mas depois de 40 dias, eles dormem no canil, é um local fechado, né, sem corrente de vento, com cobertura, mas é um local externo, é como a maioria dos quintais das casas das pessoas, que às vezes tem uma varanda, uma churrasqueira, alguma coisa ali, dá tranquilamente, tá? 5 minutos eu acho que o Instagram vai ter que Daqui a pouco o Instagram corta a gente, mas a gente... perguntinha interessante aqui, qual a melhor idade para castrar? Legal. A Ana, ele trolando, eu vi uma pergunta de troll você foi olhar ainda, Ana. Não pode tava zoando. Qual a melhor idade para castrar? Assim, eu divido em duas questões, macho e fêmea. Eu vou falar de macho primeiro, porque tem uma questão, primeiro, estética. Pode castrar cedo? Pode. Mas eles não ficarão tão bonitos. Eles vão ficar mais altos, mais magros, mais finos e menos peludos. Não vai ter aquela diferenciação que eu falei, que Border Collie macho é mais bonito. Se castrar muito cedo. O que é muito cedo, Camila? Ai, varia. É difícil eu dar essas respostas, porque eu fico baseado só na minha mente aqui, no meu olho. Então é difícil colocar tudo dentro de uma caixinha. Quando perdeu a carinha de filhote. Tá, Camila, quando que perdeu a carinha de filhote? Ai, meu Deus. Normalmente de 8 a 11 meses. Então ali dentro dessa faixa. Então, eu aconselho a castração de macho de 8 a 11 meses. Se com 8 meses tá muito molinho, muito bebezinho, com o pelo ainda mal trocado, aquele bem flacidinho, aquela musculatura ainda flácida, eu espero um pouquinho. Se com 8 meses você já tá vendo que o cachorro tá ali, já é um cachorro, tá pronto, tá? Fêmeas, dá mais ou menos a mesma coisa, porém a estética não fará diferença aí.
tá? Antes ou depois do primeiro cio, Camila? Existe, cada veterinário fala uma coisa e todos têm razão, todo mundo tá certo, cada um tem a sua forma seu ponto de vista, a sua forma de pensar, não existe verdade absoluta em medicina. Mas a mesma coisa, entre 8 e 11 meses eu considero ideal, não gosto de muito antes. Por quê? Por causa das fases do desenvolvimento psicossocial também, para não expor o filhote a uma cirurgia e tudo mais. O risco de ficar com a vulva muito pequena, se for uma castração precoce, pode ter uma tendência a dar mais problemas ali na periquitinha ficar pequena. Entre 8 e 11 meses, pode ser que entrou no cio, pode ser que não. Eu não faço muita distinção. Então, assim, cada caso é um caso, deve ser avaliado individualmente e tem muito veterinário que tem ideias contrárias e aí vai da conversa, do respeito, tentar entender, mas a minha posição é essa. E depois disso, nunca é tarde, né? Não é porque passou a Camila falou que era dos 8 aos 11, a minha tem 12, eu não vou castrar mais. Não. Aí sim, eu tô falando de idade ideal mesmo. Então, sempre, eu pessoalmente castro absolutamente todas as minhas cadelas, tá? Depois que elas encerram a fase reprodutiva, eu castro o quanto antes. Decidi que não vai ter mais ninhada, que encerrou a fase reprodutiva, eu castro o quanto antes. Quanto mais jovem castrar, melhor. Mas nunca é tarde para castrar. Eu acho que absolutamente nenhuma cadela minha morreu sem castrar. Sempre elas envelhecem castradas. Então, eu sempre castro ali depois dos 6, 7. Hoje a gente tem, né... Indy, Coca, todas as aposentadas são castradas, né? A gente castra. Eles costumam se adaptar bem com gatos depois de adultos? Eu tenho 11 gatos. Sim, normalmente, a pergunta, não sei se todos ouviram, se é a adaptação com gatos. Normalmente é muito tranquila. A maioria das vezes depende mais do gato do que do cachorro. Porque gatos que são muito reativos, eles ativam a caça e aí o cachorro fica reativo também. Então tem gatos que o cachorro nem chegou perto, já faz full ou já briga, já grita. Normalmente desenvolve essa reatividade no cachorro também. Gatos tranquilos são muito mais fáceis. E aí... os Border Collie passam a ignorar o gato, absolutamente ignorar, ou pastorear, que também acontece bastante. A gente tinha, acho que a Quiz é assim, né, rede, pastorear gato, quando vê gato fica ali pastoreando, aí fica pastoreando o gato, porque entende que é um bicho de outra espécie, não sei o que, aí tem umas noias mesmo, o Flash Brown era assim, de pastorear gato, vinha um gato, fazia a posição de pastoreio e ficava pastoreando o gato. É uma coisa muito comum, que acontece muito também. Eu recebo relatos de pessoas que têm Border Collie, que tem gato que exerce esse comportamento. Aí cabe a você educar que aquilo não é... Porque assim, a Quiz, ela não tinha gato em casa, então acabava que não fazia parte da educação. Mas cabe a você se quer isso, porque às vezes enche o saco do gato também, né? Às vezes o gato não merece um cachorro com zoião, um power eye, assim, no gato. Então cabe a você educar também. Para, isso aí não é um rebanho, para com isso. Caramba. Lembrando das perguntas para as pessoas fazerem lá no post, porque daqui a pouco vai cortar. Daqui a pouco o Gui tá no meu coisa ali. Daqui a pouco o Instagram corta a gente e quem não conseguir pergunta, eu faço questão de ler suas perguntas e responder ao longo da semana. Então coloca no post dessa live. Uma aqui. Border tem muito coprofagia? Tem uma fase, né? Tem, eu sempre falo. Quem não entende, coprofagia é comer cocô. Eu sempre falo uma coisa. Você tem um Border Collie, ou ele comeu, ou ele come, ou ele vai comer cocô. A boa notícia é que normalmente é uma fase que passa, tá? Mas assim, é muito, muito comum. Falaram, meu nunca comeu. Eu falo... Importante, né? Não dar bronca. Então, assim, tem que entender os motivos que levam à coprofagia. E não significa que a gente tem que aceitar isso ou qualquer coisa do tipo, né? Então, muitas vezes, por que cachorro come cocô? Uma coisa que acontece, porque ele é punido por fazer cocô no lugar errado. E o cachorro não entende que é punido por fazer cocô no lugar errado. Ele entende que ele é punido porque tem ele e um cocô. E a única maneira dele fazer é esconder o cocô. Aí ele come. Outra coisa, ele tá te imitando. Ele vê você recolhendo cocô, ele quer fazer o serviço por você. Então ele recolhe da única maneira que ele tem. Então esse é mais um motivo. Então uma das técnicas para evitar isso é, primeiro, nunca dar bronca. Segundo, não recolher na frente do cachorro. E outra coisa, às vezes, é tédio. Não tem nenhum brinquedo, tem um cocô, vai ele mesmo.
né? E aí acontece. Ou às vezes é só aquela fase pra deixar a gente louco mesmo. Acontece. Isso falando cocô de cachorro. Cocô de gato já é diferente. Cocô de gato, cachorro gosta. Todo cachorro ama cocô de gato. É tipo chocolate pra gente. Bombom. É horrível a gente pensar isso, mas é. Aí isso normalmente não resolve com a educação. A única coisa que resolve é manter na caixa de areia do gato isolada do cachorro, tá? Não insistam. Não insistam em tentar educar isso, porque acho que não vai dar bom, assim. Não, vai ser muito difícil você conseguir educar um cachorro a não. Ô, cara, eu tô vendo que tem muita gente querendo fazer perguntas sobre comportamento. A gente podia marcar uma live pra tentar falar sobre isso, tirar Bora marcar. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, se vocês assistirem bastante, isso a gente marca, a gente faz. A gente, ó, tô aqui, 8 horas da noite, não fui pra casa ainda pra estar aqui com vocês. Então, assim, se vocês curtirem, a gente faz, mas vocês têm que curtirem. Manda na postagem lá. Você vai deixar salva essa live? Vou deixar depois salva. A gente deixa e avisa já. Eu nem sei direito como faz. Cocô de bebê humano também, deve estar, viu? Cocô de bebê cocô. Quem comeu? Acho que outro dia a Ana ou a Quiz que comeu cocô humano na praia. É horrível, mas é. A gente fazendo uma vez um evento com o Robinho. De bebê é um pouquinho mais. É melhor de bebê do que de bêbado da praia. Em Brodowski, eu acho que foi na praça em Brodowski. Às vezes tem, você vai numas praças que tem uns bêbados que fazem uns cocô fora do lugar, aí também é tenso. Tem muitas perguntas interessantes, mas acho que respostas longas. Nós né? vamos ser cortados. Cores de olhos e formatos de orelha. Boa, eu acho que essa tá no script de eu fazer de padrão, que tá dentro dessa... Quer jogar uma pra quarta-feira? Dessa CBKC... Quer jogar pra próxima quarta mais uma? Olha a promessa pública aqui, ó. Quem tá querendo... Mas a gente tem que fazer eles fazerem alguma coisa. Tipo, ter 100 comentários no próximo post. Beleza, manda bala. Ó, eu vou preciso fazer esse próximo post. Se tiver 100 comentários, a gente faz a próxima live na quarta-feira de... Aí a gente segue essa do padrão, acho, falando um pouquinho mais de morfologia. E aí a gente faz na próxima quarta sobre comportamento pra tirar algumas dúvidas. Isso, aí a gente vai mudando um pouquinho, pra não ficar... aí sempre sim, desafio. Aí a gente, se tem uma meta, depois a gente dá outra meta, que é assim que os bloggers fazem, né? A gente tem que aumentar essa audiência. Estamos aqui pra justificar. Vai te derrubar. Falar live sobre comportamento seria maravilhoso. Faremos. E, ó, já tem uma que tá anotada também, que tem gente que quer saber de ração. De como fazer dúvida de ração, de seguir. Então, assim, vamos. Eu ouço tudo, tá? Eu escuto tudo. Eu leio comportamento de animal quando fica sozinho. Predominância branca. Isso daí é uma coisa que também. Live de comportamento, por favor. Eu adoro. Adoro falar e eu acho que rende muito e ajuda muito vocês. Porque o que eu quero mesmo nessa vida é que vocês tenham cachorros maravilhosos, assim como eu tenho. Porque meus cachorros são maravilhosos. E tem vocês, muita gente até que pergunta, vocês podem ter isso. Eu falo, eu tenho 36 cachorros, sei lá, às vezes eu perco as contas. E todos são maravilhosos. Porque são todos receberam um presente divino pra ser maravilhoso? Não. É porque a gente sabe como fazer. E eu quero ensinar vocês a como fazer isso. Porque vocês são capazes. Eu não sou Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não tenho uma luz divina. Eu posso ter aprendido coisas que vocês não aprenderam ainda. Mas é só aprender e entender e receber mesmo, e tentar entender que vocês são capazes de ter os melhores cachorros do mundo, porque o melhor cachorro do mundo tá na sua casa. Nossa, tá entrando muita pergunta. Tá muita. Eu tenho medo de que essas perguntas eu não tenha acesso. Eu não sei como funciona, não sou tão blogger assim. Eu tenho medo que essas perguntas se percam. Então, vamos lá fazer essas perguntas no... Eu vou fazer um post agora. Vou fazer isso então. Terminando essa live, que eu preciso terminar, que daqui a pouco me derrubam. Vai derrubar. Eu acho que não faz pergunta aqui. Vocês só mandem corações aqui. Elas querem aprender, Camila, você tem que fazer. Tá, e eu quero ensinar, adoro. Então, eu vou fazer, saindo aqui, o Gui podia pegar uma foto aí e já fazer no Instagram. Meu celular tá aqui gravando. O celular do Gui tá gravando, depois. Que vai pro YouTube isso aqui também. Mas tá bom, terminando aqui, eu vou terminar logo. Vou fazer, vocês vão encher de comentários, 100 comentários. Pode mandar as perguntas também, ou só comentar e fazer barulho. 100 comentários na próxima postagem que eu vou fazer. E eu vou... Aí a gente faz a próxima live. Eu acho que a gente segue, então, esse padrão de Border Collie.
E aí depois a gente já emenda de comportamento, a gente já vai coletando. E vai ter que ser setorizado, assim, senão a conversa vira interminável, aí depois vocês não conseguem assistir. Eu acho mais legal da gente fazer assim, porque quem não conseguiu assistir hoje, vai lá, vamos falar sobre comer cocô e sei lá o quê. Aí fica gravado lá, vocês vão e buscam, né, o conteúdo e consegue ver, porque nem todo mundo consegue ficar aqui, quarta-feira, às 8 da noite. Maravilhoso vocês que estão, mas nem todo mundo consegue, e às vezes a gente tem outras coisas a fazer, sei lá, enfim, qualquer coisa. Mas vamos fazer isso, então, acho que eu vou derrubar essa live, tá uma delícia aqui conversando, né, eu me empolgo, tô suando, tô calorzão, assim, meu casaco tá aqui no chão. E, Caiana, vem falar aqui pra todo mundo. Ai, tá aqui, ó. Tem neném nessa barriga. Não pode contar a Rê, porque senão todo mundo mexe, sabe? A Rê contando que tem neném nessa barriga. Esquece. A Rê contando que tem neném nessa barriga. E aí todo mundo vem. Aí deixa a Ana doida. Aí deixa a Ana doida. A Ana entrou aqui pra zoar. A Ana tava trolando aqui. A gente trola a Ana. Então, vem falar tchau aqui, gente. Meu staff fala tchau aqui. E tá, fazer live 2 vezes por mês. Beleza, eu acho, ó. Tchau, gente. Uma delícia estar aqui com vocês também. Adoramos vocês e é isso. Vamos Eu não conversar. consigo ler essas letrinhas Quiz, daqui vem com cá essa falar luz forte tchau. na Quiz, cara. vem cá, todo mundo. Vem, Steph. vem. Cadê a Quiz? Vem cá. Então, o Fernando ficou lá em cima. O Fernando, todos os nossos amigos. Aê! É isso aí! Gente, um beijo, uma boa noite pra aproveitem vocês. pra fazer o print, ó. Print. Vamos lá, todo mundo. Printa nós aqui. Posta e marca a gente. Passa que aí a gente reposta tudo isso daí pra gente fazer uns barulhões, tá bom? Tchau, gente. Beijos! Gui, você tira essa luz, por favor. Excelente, profissional. Melhor clima de live possível. Amo você.